bem com vocês? Boa noite. Hoje eu queria estar falando um pouquinho para vocês sobre filhos. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho duas filhas. Hoje elas já estão moças, né? Uma vai fazer 18, uma tem 14. Mas eu queria dar uma indicação de um livro que eu li quando elas tinham na faixa dos 10 anos, 12 anos. E esse livro foi muito importante para mim. Foi um livro que me ensinou muitas lições práticas. E na época a gente até leu no nosso pequeno grupo. Tinham várias mães com crianças da idade das nossas, né? E foi muito interessante. O nome do livro é Pastoreando o Coração da Criança. Não sei se algumas de vocês já conhecem esse livro, mas eu super indico esse livro. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que esse livro me ensinou. Esse livro, Pastoreando o Coração da Criança, fala que nós, pais, somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Então, da mesma forma que nós somos responsáveis por muitas outras áreas da vida dos nossos filhos, nós somos responsáveis também pela vida espiritual dos nossos filhos. Deus vai nos pedir conta da vida espiritual deles. E uma outra coisa que ele fala, esse livro, é que muitas vezes nós queremos consertar o comportamento de um filho. Então, filhos pequenos, muitas vezes, né, teimam, não querem obedecer, fazem birra. E muitas vezes a gente quer que aquele filho seja perfeito, seja educado, seja comportado, porque a gente tá vendo só o externo, só o exterior. Então a gente quer consertar o comportamento, mas a gente não sabe que esse comportamento é apenas o reflexo do que está dentro do coração dele. Na verdade, é a consequência daquilo que está no coração. Nós achamos uma criança, né, um bebezinho, a coisa mais fofa do mundo, né? Mas na Bíblia fala que nós já nascemos em pecado. Dá para perceber, né, uma criança pequena brigando com uma outra criança por causa de um brinquedo, por exemplo, ou uma criança pequena que não aprendeu nem a falar direito, já mentindo, tentando enganar o pai e a mãe. Ninguém ensinou aquilo para o filho. Ele já vem com a criança, né? Nós nascemos todos pecadores. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo para a gente tá tendo esses pecados perdoados, né? Para a gente ter acesso a Deus. Nós devemos então cuidar do coração da criança. Esse livro ensina lições práticas para a criança até depois da adolescência. E eu lembro que a cada capítulo eu aprendia bastante. E o último capítulo fala o seguinte: fala sobre aquele filho que já está saindo para estudar fora, aquele filho que está casando, está saindo de casa. Então ele fala assim: até aqui você já fez o que pôde pelo seu filho. Tudo que estava ao seu alcance, você fez de acordo com a vontade de Deus, com a orientação de Deus. E daqui para frente, o que você tem que fazer é entregar a vida dele e orar para que Deus o proteja e o guarde e o ajude, né, nas escolhas que ele vai fazer daqui para frente. Você não vai estar com seu filho daqui para frente em todos os momentos, mas nós temos que pedir para Deus para eles terem discernimento, para eles poderem fazer as escolhas corretas. E isso dá uma certa tranquilidade pra gente, porque a gente viu que a gente conseguiu fazer tudo o que podia. Você ensinou, muitas vezes você acha que aquele filho não aprendeu, não tá dando a mínima pro que você tá ensinando, mas você pode ter certeza que quando ele não estiver com você, ele vai lembrar dos seus ensinamentos. Então, nós nunca devemos desistir dos nossos filhos. E eu queria contar um testemunho. Eu tenho duas filhas, né? A minha mais velha, quando estava na faixa dos 13 anos, 12 anos,
sempre criada na igreja, né? Nós somos um casal cristão que sempre frequentou a igreja. Ela, com essa idade de 13 anos, começou a ficar rebelde. Então, ela deu um certo trabalho, não querendo ir para a igreja, questionando, né, a existência de Deus. E eu sei que isso é uma coisa que acontece com muitas mães. Isso dá uma certa tristeza pra gente, porque a gente não quer que isso aconteça. Mas naquele momento a gente não desistiu dela. A gente continuou falando, insistindo, e a gente falava que igreja, né, as coisas de Deus e escola eram inegociáveis, não tinha escolha. Então, muitas vezes ela ia para a escola não ia para a igreja, brava. Muitas vezes ela ia chorando, mas foi um tempo que Deus deu paciência para gente, deu sabedoria para a gente estar lidando com essa situação. E deu tudo certo. No final, ela entendeu que aquilo era o melhor para ela. Hoje ela já tem 18 anos, ela é uma menina temente a Deus, que pede orientação, que ora, que tem Deus como a direção mesmo na vida dela. Ela quer fazer a vontade de Deus e ela pede a vontade de Deus para que a vontade de Deus se realize na vida dela. E hoje, num grupo de jovens aqui da igreja, de adolescentes, uma moça comentou, né, que a filha dela também estava passando por uma situação de rebeldia, não querendo ir para a igreja, questionando Deus, e que uma amiga veio falar para ela que ela não podia desistir, que ela tinha que insistir e que igreja e escola eram inegociáveis. E ela falou isso, e hoje já faz uns 2 anos, 3 anos isso, e hoje a filha dela tá tocando no louvor, cantando, super firme na igreja, firme com Deus. E ela veio falar que eu fui essa amiga que há uns 2, 3 anos atrás aconselhei ela dessa forma, porque eu já tinha passado isso com a minha filha. Então, na verdade, hoje eu queria deixar um versículo para vocês, que é aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então, ensine a criança no caminho, não é o caminho. Então, você tem que estar junto ali com a criança, ensinando o caminho correto que ela deve andar, o caminho das coisas de Deus. E eu achei importante estar falando isso para vocês. Eu sei que muitas de vocês já têm filhos grandes, mas os seus filhos vão ter filhos e vocês vão poder aconselhar os filhos de vocês. Ou vocês conhecem uma amiga que está passando por isso. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do testemunho e que nós nunca possamos desistir dos nossos filhos, porque eles são responsabilidade nossa e Deus nos deu esses filhos para a gente estar cuidando e nós somos responsáveis espirituais pela vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. Um abraço para todas.